Sétima lição: o entusiasmo. Querer é poder. O entusiasmo é um estado de espírito que inspira e incita o indivíduo à ação para cumprir uma determinada tarefa. Mas ainda, o entusiasmo é contagiante e afeta de maneira vital não somente o entusiasta, como também os que entram em contato com ele. O entusiasmo é, em relação a um ser humano, o mesmo que é o vapor para uma locomotiva, força motora básica que impele a ação. Os grandes condutores de homens são os que sabem despertar entusiasmo nos seus seguidores. O entusiasmo é o fator mais importante que entra na profissão de vendedor. É também um fator vital na arte da oratória. Para compreender a diferença que há entre uma pessoa entusiasmada e uma sem entusiasmo, comparemos Billy Sundar com a média dos homens da sua profissão. O mais belo sermão do mundo cairá em ouvidos surdos se não for apoiado pelo entusiasmo do pregador. De que maneira o entusiasmo nos afeta? Põe o leitor entusiasmo no seu trabalho e já não o achará difícil ou monótono. O entusiasmo dá tanta energia ao corpo inteiro que em certos casos se podem até mesmo dispensar as horas habituais de sono. Além disso, nos dá força para realizar uma quantidade de trabalho 2 vezes maior do que o que se faz habitualmente, em determinado período, e isso sem se sentir o menor sinal de fadiga. Há muitos anos tenho por hábito escrever à noite a maior parte dos meus artigos e dos meus livros. Uma noite em que trabalhava com grande entusiasmo, escrevendo à máquina, ergui por um momento a vista do trabalho, olhei pela janela do escritório, em Nova York, e avistei ao longe a torre do Metropolitan. Despertou-me a atenção um estranho reflexo do luar sobre a torre. Era uma sombra prateada, como eu nunca vira antes. Observando melhor, porém, vi que era o dia que vinha nascendo e aquele clarão era produzido pelo sol que surgia, não pela lua. Eu trabalhara toda a noite e tão absorvido estava pelo trabalho que o tempo passara sem que eu desse por isso. No dia seguinte, continuei a trabalhar e entrei pela noite, sem parar, exceto para fazer uma ligeira refeição. Dei uma vez um centavo a um mendigo, sugerindo-lhe que adquirisse um exemplar da Mensagema Garcia, de Gilberto Bardi. Pois bem, com 2 noites e um dia sem dormir, alimentando-me pouco, não senti o menor sinal de fadiga. Isso não teria sido possível se o meu corpo não estivesse carregado da energia produzida pelo entusiasmo despertado pelo trabalho em que me ocupava. Entusiasmo não é apenas uma força de expressão, é também uma força vital que podemos dominar e empregar com verdadeiro proveito. Sem o entusiasmo, somos como baterias sem eletricidade. O entusiasmo é a força vital com que recarregamos o nosso corpo e desenvolvemos uma personalidade dinâmica. Algumas pessoas são dotadas de um entusiasmo natural, ao passo que outras precisam adquiri-lo. O processo para o seu desenvolvimento é muito simples. Começa-se por fazer o trabalho ou prestar o serviço que mais nos agrade. Se a nossa situação é tal que não podemos conseguir o trabalho da nossa predileção, podemos seguir outra linha, de maneira muito eficiente, adotando um objetivo principal definido e imaginando-nos no futuro ocupados nesse trabalho. A falta de capital e muitas outras circunstâncias sobre as quais não temos controle imediato podem nos obrigar a um trabalho que não seja do nosso agrado, mas ninguém pode evitar que determinemos na nossa mente qual será o nosso objetivo principal definido na vida. Como também ninguém pode nos impedir de planejar os meios de transformar esse objetivo numa realidade e de pôr entusiasmo nos nossos planos. A felicidade, o objetivo de todo esforço humano, é um estado de espírito que pode ser conservado apenas por meio da esperança de uma realização futura. A felicidade está sempre no futuro, nunca no passado. A pessoa feliz é a que sonha atingir realizações que não foram ainda alcançadas. A casa que pretendemos comprar, o dinheiro que pretendemos ganhar e colocar num banco, a viagem que tencionamos realizar quando dispusermos dos meios para isso, a situação que aspiramos ocupar na vida e a própria preparação para isso. Eis as coisas que produzem felicidade. Assim também o nosso objetivo principal definido é formado de todas essas coisas, e é isso que pode fazer nascer em nós o entusiasmo, seja qual for a nossa situação na vida. Há mais de 20 anos, eu me entusiasmei por uma ideia. Quando essa ideia se formou na minha mente,
Eu não estava preparado para dar o primeiro passo no sentido da sua transformação em realidade. Alimentei-a, porém, no espírito. Entusiasmei-me por ela. Olhei para o futuro e, na imaginação, vi a época em que estaria preparado para torná-la uma realidade. Essa ideia era a seguinte: eu desejava editar uma revista, baseada na regra de ouro, por meio da qual me fosse possível incentivar as pessoas a serem animosas e justas na maneira de tratar umas às outras. Finalmente encontrei a minha chance e, no dia do armistício, em 1918, escrevi o primeiro editorial para a revista, que seria a materialização de uma esperança que acariciei na mente durante uma dezena de anos. Com grande entusiasmo coloquei no editorial as emoções que vinha desenvolvendo no coração por um período de mais de 20 anos. Meu sonho se tornou uma realidade. Finalmente, eu era editor de uma revista. Como afirmei, o editorial foi escrito com entusiasmo. Li-o para um conhecido, e o fiz com entusiasmo. E terminei o artigo com as seguintes palavras: por fim, o meu sonho de 21 anos está prestes a se realizar. É preciso muito dinheiro, bem sei, para editar uma revista, e não tenho a menor ideia sobre a maneira de conseguir esse fator essencial. Mas isso não me preocupa, absolutamente, pois sei que o conseguirei, em qualquer parte. Quando escrevi estas linhas, o fiz com fé e entusiasmo. Mal acabava de ler o editorial quando um homem que me escutava, a primeira e única pessoa para quem eu li, exclamou: posso dizer-lhe como conseguirá o dinheiro, pois eu vou lhe fornecer. E forneceu, realmente. Sim, o entusiasmo é uma força vital, tão vital, na verdade, que nenhum homem que não o tenha suficientemente desenvolvido pode sequer aproximar-se do seu poder de realização. Antes de prosseguir, porém, desejo acentuar que todos nós podemos desenvolver entusiasmo, num objetivo principal na vida, não interessando que estejamos ou não em condições de conseguir esse objetivo. Podemos estar bem longe da realização do nosso objetivo principal definido, mas se alimentarmos o fogo do entusiasmo em nosso coração, o conservarmos bem vivo, por maiores que pareçam, os obstáculos que encontrarmos no caminho desaparecerão, como que pela força de uma magia, e logo nos encontraremos senhores de um poder que não julgávamos possuir. De que maneira o nosso entusiasmo afeta as outras pessoas? Chegamos agora a um dos assuntos mais importantes do nosso curso: autossugestão. Nas lições anteriores discutimos autossugestão, que é a sugestão que o indivíduo faz a si mesmo. Vimos, na terceira lição, a parte importante desempenhada pela autossugestão. A sugestão é o princípio por meio do qual as nossas palavras, os nossos atos e até mesmo nosso estado de espírito influenciam as outras pessoas. Para que se possa compreender o grande poder da sugestão, falemos sobre a lição inicial desta parte, no qual descrevemos o princípio da telepatia. Se o leitor compreende e aceita o princípio da telepatia, a comunicação do pensamento de uma mente a outra, sem o auxílio de qualquer sinal, símbolo ou som, como uma realidade, compreende também por que motivo o entusiasmo é contagiante e por que exerce influência sobre todos os que estão no seu raio de ação. Quando a nossa mente vibra em alta intensidade, sob o estímulo do entusiasmo, a vibração se registra nas mentes dentro de determinado raio e, especialmente, nos espíritos com os quais entramos em contato. Quando um orador sente que o auditório está em rapport com ele, não faz mais do que reconhecer o fato de que o seu entusiasmo influenciou os assistentes, a ponto de todas as mentes vibrarem em harmonia com a sua. Quando o vendedor sente que chegou o momento psicológico de fechar um negócio, não faz mais do que compreender o efeito do seu entusiasmo, que influencia a mente do freguês e a põe em harmonia com a sua. A sugestão constitui uma parte tão essencial desta lição e de todo o curso que passaremos agora a descrever os três meios pelos quais ela sempre opera, isto é, o que dizemos, o que fazemos e o que pensamos. Quando uma pessoa está entusiasmada com os artigos que vende, os serviços que oferece ou um discurso que pronuncia, o seu estado de espírito se torna claro para todos os que a ouvem, pelo tom da sua voz. De qualquer maneira, é o tom em que se faz uma declaração, mais do que a própria declaração,
que leva em si o poder de convicção. Nunca uma mera combinação de palavras poderá tomar o lugar da crença profunda numa afirmativa expressada com ardente entusiasmo. As palavras são simples sons desvitalizados, a não ser que venham coloridas com o sentimento que nasce do entusiasmo. É que as palavras impressas são impotentes para expressar a diferença que há entre as palavras que caem friamente dos lábios, sem o fogo do entusiasmo, e as palavras que brotam do coração, que parecem querer explodir com a ansiedade de bem expressar-se. A diferença existe, porém. Assim, o que dizemos e a maneira como fazemos podem implicar um sentimento exatamente oposto ao que pretendemos expressar. Isso ocorre muitas vezes com os vendedores que apresentam os seus argumentos em palavras que parecem muito lógicas, mas que não possuem o colorido que só pode ser fornecido pelo entusiasmo que nasce da sinceridade e da confiança nos artigos que procuram vender. As palavras dizem uma coisa, mas o tom da voz sugere algo completamente diferente. Por conseguinte, não conseguem vender coisa alguma. O que dizemos é um fator importante na operação do princípio da sugestão, mas não um fator tão importante quanto a ação. Os nossos atos valerão mais do que as nossas palavras, e se as duas coisas não se harmonizam, sobrevêm sérios contratempos. Se alguém prega a regra de ouro como uma justa norma de conduta e não pratica o que prega, falará a ouvidos surdos. O sermão mais eficiente que alguém pode pregar sobre a regra de ouro é o que se prega por sugestão, quando se aplica essa regra nas relações para com os semelhantes. Se um vendedor de automóveis Ford vai procurar um freguês em perspectiva guiando um Buick ou um carro de qualquer outra marca, nenhum dos argumentos que apresentar produzirá o menor efeito. Uma vez, dirigi-me aos escritórios da Ditapone Company, para ver um ditafone. O vendedor encarregado da sessão apresentou um argumento lógico sobre os méritos da máquina, enquanto o estenógrafo, ao seu lado, traduziu o que taquigrafara num bloco de papel. Os seus argumentos, comparando a máquina com o antigo processo de ditar para um estenógrafo, não me causaram a menor impressão, porque os seus atos não estavam em harmonia com as suas palavras. Uma das coisas mais valiosas que alguém pode aprender na vida é a arte de pôr em prática os conhecimentos e as experiências dos outros. Os nossos pensamentos constituem a parte mais importante dos três meios de aplicar o princípio da sugestão, pois controlam o tom da voz e, até certo ponto, as nossas ações. Se nossos pensamentos, atos e palavras estiverem ritmados, nos encontraremos em condições de influenciar a todos com quem entrarmos em contato, inclinando-os mais ou menos para o nosso modo de pensar. Passemos agora a analisar a sugestão, mostrando ao leitor a maneira exata de aplicar o princípio sobre o qual ela opera. Como já vimos, a sugestão difere da autossugestão apenas numa coisa, isto é, nós a empregamos consciente ou inconscientemente quando influenciamos os outros, ao passo que a autossugestão é empregada como um meio de influenciar a nós mesmos. A fim de podermos influenciar alguém por meio da sugestão, a mente dessa pessoa deve estar em condições de neutralidade, isto é, deve estar aberta e receptiva ao nosso método de sugestão. É exatamente aqui que fracassam quase sempre os vendedores. Tentam fazer a venda antes de neutralizar a mente do freguês. Trata-se de um ponto tão essencial nesta lição que resolvemos insistir sobre ele, até ter a certeza de que o leitor compreendeu perfeitamente o princípio aqui descrito. Quando dizemos que um vendedor precisa neutralizar a mente do cliente em perspectiva, queremos dizer que este deve estar confiante. É preciso estabelecer a confiança. Contudo, é lógico que não é possível estabelecer uma regra para despertar a confiança ou neutralizar a mente de uma pessoa. Aqui a engenhosidade do vendedor precisa suprir o que não pode ser estabelecido como regra. Conheço um corretor de seguros de vida que vende apenas grandes apólices, de $100.000 para cima. Antes de procurar vender uma apólice, esse vendedor se familiariza com a história do cliente em perspectiva, em todos os seus detalhes, a sua educação, condição financeira, excentricidades, se tiver alguma, preferências religiosas e outros dados muito numerosos para serem citados aqui. Armado com essas informações, consegue uma apresentação,
sob condições que lhe permitam conhecer o cliente em perspectiva tanto do ponto de vista social como comercial. Nas duas primeiras visitas não se fala sobre seguros e muitas vezes não se aborda o assunto antes de ter um conhecimento perfeito da pessoa. Durante todo esse tempo, porém, não desperdice esforços. Tira proveito dessas visitas amistosas para neutralizar a mente do cliente, isto é, inspira-lhe tal confiança que, quando chega o momento de falar do seguro de vida, sabe que as suas palavras cairão em ouvidos desejosos de escutar. Há alguns anos, o autor deste curso escreveu o livro How to Sell Your Services, a maneira de vender serviços pessoais. Justamente antes de enviar o manuscrito ao editor, ocorreu ao autor solicitar, de alguns homens de destaque dos Estados Unidos, cartas de apoio ao trabalho que seriam incluídas no livro. O editor estava à espera do manuscrito e, assim, o autor redigiu às pressas uma carta, da qual tirou várias cópias que enviou a 8 ou 10 homens eminentes. Nessas cartas esboçava, em rápidas palavras, o seu desejo, mas não obteve resposta de nenhuma delas. O fato é que deixara de observar dois importantes requisitos para o sucesso: escrever às pressas e, portanto, não conseguirá injetar nelas o espírito de entusiasmo. Ao mesmo tempo não se expressara, na carta, de maneira a neutralizar a mente daqueles a quem era dirigida. Fracassou por não ter preparado o caminho para a aplicação do princípio da sugestão. Descoberto o erro, o autor escreveu outra carta, dessa vez baseada na aplicação estrita do princípio da sugestão. E ela não somente mereceu as respostas de todos a quem era dirigida, como também várias dessas respostas eram verdadeiras obras-primas e serviam o que ia além da expectativa do autor, de valioso complemento ao livro. As duas cartas são transcritas aqui, a fim de que os leitores estabeleçam comparação entre elas, para mostrar também de que maneira se deve usar o princípio da sugestão ao escrever uma carta, e que parte importante representa que o entusiasmo. Prezado Sr. Ford, tendo terminado os originais de um novo livro, intitulado How to Sell Your Services, espero vender várias centenas de milhares de exemplares dessa obra, e estou certo de que todos aqueles que o adquirirem ficarão muito satisfeitos com a oportunidade de receber também uma carta sua, sobre os melhores meios de oferecer serviços pessoais. Teria, assim, a bondade de despender alguns minutos do seu tempo para escrever algumas palavras, que serão publicadas no livro. Seria para mim um imenso favor e estou certo de que seria apreciadíssimo pelos leitores do livro. Agradeço antecipadamente qualquer consideração que me dispensar e subscrevo-me, atenciosamente, Excelentíssimo Sr. Thomas R. Marshall, Vice-Presidente dos Estados Unidos, Washington, D.C. Caro Sr. Marshall, desejaria aproveitar uma oportunidade para enviar uma mensagem de encorajamento e, possivelmente, algumas palavras de conselho a várias centenas de milhares de homens que não conseguiram vencer na vida com o mesmo êxito que o senhor alcançou. Estou em vias de terminar o manuscrito de um livro intitulado How to Sell Your Services. O ponto principal nesse livro é que o serviço prestado é a causa e o envelope de pagamento, o efeito, e que o último varia na proporção do primeiro. O meu livro ficaria incompleto sem algumas palavras de conselho de certos homens que, como o senhor, souberam atingir invejáveis postos no mundo. Assim, se quiser me dar a honra de escrever a sua opinião sobre os pontos mais essenciais a serem despertados na mente de todos aqueles que procuram oferecer serviços pessoais, transmitirei a sua mensagem nas páginas do meu livro. O que garantirá o seu acesso às mãos daqueles que lutam para conseguir é assegurar um lugar no mundo, causando-lhes assim um grande bem. Naturalmente o senhor é um homem muito ocupado, mas toma a liberdade de lembrar-lhe que bastará chamar a sua secretária, ditar-lhe uma breve carta, e terá enviado uma importante mensagem a 500 mil de pessoas. A despesa que fará com isso não ultrapassará o cela de 2 centavos que a carta levará. Mas, avaliando-se do ponto de vista do bem que resultará para outros menos felizes do que o senhor, pode significar a diferença entre triunfo e fracasso para mais de uma pessoa merecedora.
que lerá a sua mensagem, acreditará nela e por ela se deixará guiar. Muito cordialmente. Cuidadoso exame de todas as nossas experiências passadas pode revelar o fato surpreendente de que tudo o que nos aconteceu foi para o nosso bem. Analisemos agora as duas cartas e vejamos por que razão uma fracassou e a outra venceu. A análise das cartas deverá começar por uma das mais importantes bases da profissão de vendedor, isto é, o motivo. Na primeira carta, é evidente que o motivo é apenas de interesse pessoal. Declara-se nela exatamente o que se quer, mas a redação não deixa a dúvida sobre a razão do pedido, ou quanto à pessoa que pretende beneficiar. Estudemos a frase seguinte, do segundo parágrafo: seria para mim um imenso favor. Ora, isso pode parecer uma característica particular, mas a verdade é que a maioria das pessoas não gosta de fazer favores só para agradar aos outros. Se pedirmos a qualquer pessoa para prestar um serviço que nos beneficie, sem lhe trazer qualquer compensação, essa pessoa não demonstrará muito entusiasmo em nos atender. Poderá recusar, se encontrar um motivo plausível. Mas se pedirmos um favor que venha beneficiar uma terceira pessoa, mesmo que tal favor tenha de ser prestado por nosso intermédio, se for de natureza a trazer crédito para a pessoa que o faz, tudo indica que ela se prestará a isso, de boa vontade. Vemos essa psicologia demonstrada por um homem que dá um centavo a um mendigo na rua, ou talvez se recuse dar a esmola. Entretanto, dá de boa vontade milhares de dólares para um indivíduo que se empenha numa obra de caridade, e que pede em nome dos outros. Mas a sugestão mais prejudicial de todas está contida no último e mais importante parágrafo da carta: agradeço antecipadamente qualquer consideração que me prestar. Essa frase sugere fortemente que o autor da carta espera uma recusa. Indica claramente falta de entusiasmo. Prepara o caminho para uma recusa. Não é uma só palavra, em toda essa carta, que mostre ao destinatário uma razão satisfatória para atender ao pedido. Por outro lado, ele vê claramente que o objeto da carta é conseguir, da sua parte, algumas palavras de recomendação que auxiliem a venda do livro. O mais importante argumento na transação, na verdade o único argumento proveitoso em relação com o pedido, ficou perdido porque não foi apresentado e estabelecido como motivo real que se tinha para fazê-lo. Esse argumento foi apenas mencionado de passagem na frase. Estou certo de que todos aqueles que o adquirirem ficarão muito satisfeitos com essa oportunidade de receber também uma carta sua, sobre os melhores meios de oferecer serviços pessoais. O parágrafo inicial viola um importante princípio na transação, porque sugere claramente que o motivo da carta é conseguir uma vantagem para o autor, e não deixa nenhuma sugestão de qualquer compensação para a pessoa que recebe a carta. Em vez de neutralizar a mente do destinatário, como devia acontecer, tem o efeito oposto. Faz com que ele feche a mente a todos os outros argumentos apresentados depois. Produz nele um estado de espírito que lhe torna fácil dizer não. Isso me fez lembrar um vendedor, ou melhor, um indivíduo que pretendia ser o que uma vez me procurou, pedindo que eu fizesse uma assinatura do Saturday Evening Post. Ao entregar-me um exemplar da revista, foi logo sugerindo a resposta que eu deveria dar à seguinte pergunta: quer fazer uma assinatura do Post para me ajudar? É claro que recusei, e foi ele próprio quem facilitou a recusa. Não havia entusiasmo nas suas palavras. Na sua fisionomia estava estampado o desânimo. Necessitava da comissão que ganharia com a minha assinatura. Sobre isso eu não tinha a menor dúvida, mas nada sugeriu que apelasse para um motivo que me interessasse e, assim, perdeu uma oportunidade. Mas a perda dessa oportunidade não foi a parte mais triste da sua desventura. O pior é que a mesma atitude o estava levando a perder todos os outros negócios que poderia realizar, se mudasse a maneira de abordar o freguês. Algumas semanas depois, fui procurado por outro agente de assinaturas. Era uma senhora que oferecia uma série de 6 revistas, uma das quais era o Saturday Evening Post, mas seu modo de abordar o assunto era inteiramente diferente. Passou os olhos pela minha mesa de trabalho, sobre a qual viu várias revistas, depois olhou para as estantes, e exclamou com entusiasmo:
Muito bem. Estou vendo que o senhor é um amante de boas revistas e bons livros. As primeiras impressões valem muito. Realmente. Vista CD. As primeiras impressões valem muito. Realmente. Vista-se de modo a parecer como a pessoa que pretende ser na vida. Mas não exagere. Orgulhosamente. Confessei-me culpado disso. Observe-se a palavra orgulhosamente, pois é de grande importância nesse caso. Deixei de lado o manuscrito que li ao ver entrar aquela senhora. Notei logo que se tratava de uma mulher inteligente. A maneira como cheguei a essa conclusão deixa ao leitor o trabalho de descobrir. O ponto importante aqui é que deixei de lado o que fazia e dei comigo a desejar ouvir o que ela teria para me dizer. Com algumas palavras, um sorriso atraente e mais um tom de genuíno entusiasmo, ela neutralizou bastante a minha mente a ponto de fazer com que eu quisesse ouvi-la. Com as primeiras palavras que pronunciou, executou a tarefa mais difícil, pois eu pretendia continuar em atitude de trabalho, para que ela compreendesse que estava me importunando e que não devia demorar. Sendo um estudioso dessa questão de vendas e de sugestão, fiquei observando cuidadosamente para ver qual seria o seu próximo movimento. Tinha ela um pacote de revistas sob o braço. Esperei que fosse mostrar-me as revistas e pedir-me que as comprasse. Mas não. Os leitores estão lembrados de que ela vendia realmente uma série de 6 revistas. Não estava somente tentando vender. Dirigiu-se a mim instante, tirou o volume dos ensaios, de Emerson, e durante os 10 minutos seguintes falamos sobre o trabalho desse autor relativo à compensação. Tudo isso de modo tão interessante que esqueci as revistas que ela trazia. Neutralizar um pouco mais a minha mente. A propósito, deu-me sobre as obras de Emerson um número de ideias novas suficiente para fornecer matéria para um editorial. Perguntou, então, quais as revistas que eu recebia regularmente? E ouvindo a minha resposta sorriu e começou a desfazer o pacote que trazia. E foi colocando as revistas sobre a mesa. Analisou-as uma a uma. E foi explicando as razões por que eu devia assinar todas elas. O Saturday Evening Post me daria os melhores trabalhos de ficção. O Literary Digest, as notícias do mundo inteiro numa forma condensada. Era exatamente o que precisava um homem ocupado como eu. O American Magazine me daria as mais recentes biografias dos homens que estavam à frente da indústria e do comércio e assim por diante, até correr toda a lista. Mas eu não estava correspondendo aos seus argumentos tão bem como ela desejaria. Assim, delicadamente, fez-me a seguinte sugestão. Um homem da sua posição deve estar sempre muito bem informado, pois se não estiver dará demonstrações disso no seu trabalho. Falou a verdade. A sua observação tanto foi um elogio como uma gentil repreensão. Fiquei um pouco desconcertado, vendo que ela não encontrara entre as revistas que eu assinava 6 importantes revistas, justamente as que eu oferecia. Perguntei então quanto custaria uma assinatura das 6 revistas. Ela deu então os últimos retoques às preliminares de uma transação bem feita. O custo. O senhor pagará menos pelas 6 revistas do que recebe por página datilografada do trabalho que fazia quando entrei aqui. Mais uma vez dizia a verdade. E como teria calculado tão bem o que eu ganhava com o meu trabalho? O fato é que ela não calculou nada. Sabia. Procurou me sondar, delicadamente, acerca do meu trabalho, o que de maneira alguma me aborreceu. Mostrou-se tão interessada pelo que eu escrevia naquele momento que me levou a falar sobre isso. Nas observações que fiz então, confessei que recebia $250 por 15 páginas datilografadas. Sim, estou certo de que fui bastante descuidado para admitir que o meu trabalho era bem pago. Talvez ela me tenha induzido a fazer tal afirmativa. De qualquer forma, a informação foi valiosa para ela, que soube fazer um uso adequado no momento exato, no momento psicológico. Pelo que sei, era parte do seu plano observar cuidadosamente tudo o que via e ouvia, com o objetivo de descobrir exatamente qual a minha fraqueza e o que eu mais gostava de discutir. Alguns vendedores gastam tempo para fazer isso, outros não o fazem. Ela era um dos que sabiam fazer. Sim. Ela conseguiu que eu assinasse as 6 revistas. Levou também os meus $12. Mas não foi esse o único lucro que tirou da sua engenhosa sugestão e do seu entusiasmo. Teve permissão para falar com outras pessoas do meu escritório. E,
Ao sair, levou mais 5 assinaturas. Durante a visita, em momento algum, deixou transparecer que lhe fazíamos um favor realizando a assinatura. Pelo contrário, muito claramente deu-nos a impressão de que nos prestava um grande favor. Tudo isso foi uma engenhosa sugestão. Muitos dos que naufragaram no oceano da vida estariam agora salvos se tivessem tido uma estrela que os guiasse. Flutuaram, porém, aos a bordo da corrente. Antes de prosseguir, porém, devo dizer que ao começar a conversar comigo a vendedora o fez de um modo que me levou a falar com entusiasmo. Havia 2 razões para isso. Uma delas era a própria vendedora. A outra o fato de ter ela conduzido a conversação de tal maneira que cheguei a falar sobre o meu trabalho. Sem dúvida, não estou sugerindo ao leitor que ria do meu descuido, ou que depreenda do incidente que essa vendedora tão cheia de tato me tivesse realmente levado a falar do meu próprio trabalho, com o fim de neutralizar a minha mente, de modo que eu a escutasse. Contudo, se o leitor for bastante inteligente para tirar do seu método uma lição, não tenho nenhum meio de impedi-lo de o fazer. Conforme declarei, coloquei entusiasmo na conversa. Talvez tivesse sido contagiado pelo espírito de entusiasmo da própria vendedora logo que ela entrou no escritório e começou a falar. Sim, tenho certeza de que foi isso. E posso afirmar que o seu entusiasmo não era acidental. Ela treinara a si própria, a fim de, ao chegar ao escritório do cliente em perspectiva, procurar qualquer coisa sobre que expressar entusiasmo, fosse sobre um objeto qualquer ou sobre a sua conversação. Não devemos esquecer que sugestão e entusiasmo andam de mãos dadas. Lembro-me como se tivesse sido ontem da sensação que me invadiu quando aquele pretenso vendedor apresentou-me Evening Post, rogando-me que fizesse uma assinatura para ajudá-lo. As suas palavras eram frias, sem vida, faltava-lhes o entusiasmo. Registraram uma impressão no meu espírito, mas uma impressão de frieza. Desejei que o homem saísse sem demora. Não sou um homem que antipatize facilmente com os outros, mas o tom de voz do vendedor, o seu ar, tudo indicava que viera pedir um favor, e não oferecer um. A sugestão é um dos mais sutis e poderosos princípios de psicologia. Nós a empregamos em tudo o que fazemos, dizemos e pensamos, e, compreendendo a diferença que há entre uma sugestão positiva e uma negativa, podemos empregá-la de tal maneira que ela nos trará triunfos, e não derrotas. A ciência estabeleceu o fato de que por meio do emprego negativo da sugestão é possível até mesmo extinguir a vida. Há alguns anos, na França, um criminoso foi condenado à morte. Antes, porém, da sua execução, realizaram com ele uma experiência que veio provar concludentemente que por meio do princípio da sugestão a morte pode ser produzida. O criminoso foi conduzido à guilhotina. Em seguida, vendaram-lhe os olhos, e a sua cabeça foi posta sobre uma lâmina. Deixaram então cair sobre o seu pescoço uma tábua afiada, que produziu um choque semelhante ao de uma lâmina. Em seguida, derramaram-lhe vagarosamente água sobre o pescoço. A água correndo-lhe pela espinha abaixo, lentamente, imitava um jorro de sangue quente. Dentro de 7 minutos os médicos constataram a morte do condenado. A sua imaginação, influenciada pela sugestão, transformara a tábua afiada na lâmina da guilhotina, e o seu coração deixou de bater. Na pequena cidade onde nasci e me criei vivia uma senhora idosa, a qual dizia sempre que receava morrer de câncer. Durante a sua infância, vira uma mulher que tinha câncer e a impressão se fixou tanto no seu espírito que ela começou depois a procurar os sintomas da moléstia. A menor dor que sentisse, ficava logo convencida de que era o primeiro sintoma da doença, que finalmente se manifestava. Eu mesmo a vi muitas vezes pôr a mão no peito e exclamar: "Estou certa de que tenho um câncer aqui, posso senti-lo." Quando se queixava dessa moléstia imaginária, punha sempre a mão sobre o seio esquerdo, onde julgava estivesse localizado o mal. Durante mais de 20 anos esteve convencida disso. Há algumas semanas essa senhora morreu, com um câncer no seio esquerdo. Se a sugestão pode transformar uma tábua na lâmina de uma guilhotina, e as células do corpo em parasitas dos quais se desenvolve uma câncer, imaginemos o que fará, no sentido de destruir germes,
se for dirigida com propriedade. A sugestão é a lei por meio da qual os que curam lentamente parecem às vezes produzir milagres. Eu mesmo testemunhei a remoção de verrugas, em 40 minutos, somente por meio da sugestão. Assim, o leitor pode ser mandado para a cama com uma doença imaginária, da pior espécie, em 2 horas, apenas por meio da sugestão. Se, andando pela rua, encontrar 3 ou 4 pessoas nas quais confia e todas disserem que lhe acham com um ar de doente, estou certo de que procurará sem demora um médico. Isso me fez lembrar um fato que se passou comigo e um agente de seguros de vida. Eu tinha preenchido o formulário para uma apólice, mas não decidira ainda se seria um seguro de 10 ou de 20 mil dólares. Nesse interim, o agente mandou-me ao médico da companhia, a fim de fazer o exame clínico. No dia seguinte, fui convidado para novo exame. Da segunda vez, o exame foi mais detido e o médico parecia preocupado. Voltei ao terceiro dia, e dessa vez encontrei 2 médicos reunidos para uma conferência. Realizaram o exame mais completo possível. Nunca me haviam examinado daquela forma e eu nunca tinha ouvido falar em exames assim. No dia seguinte, o agente me procurou e disse-me o seguinte: não desejo alarmá-lo, mas os médicos que o examinaram não estão de acordo quanto ao seu estado. O senhor ainda não decidiu se quer fazer um seguro de 10 ou 20 mil dólares, e assim não acho direito dar-lhe um laudo sobre o seu exame antes de o senhor se decidir. Assim, poderia pensar que estou insistindo por um seguro maior. Bem, já decidi fazer o seguro de 20 mil dólares, respondi. De fato, já estava decidido. Decidira no momento mesmo em que o agente me deixou a sugestão que talvez eu tivesse uma fraqueza orgânica que me impedisse de fazer o seguro que pretendia. Muito bem, disse o agente. Agora que já decidiu, julgo meu dever dizer-lhe que 2 médicos acharam que o senhor tem propensão para a tuberculose, enquanto outros 2 discordaram. O truque surtir efeito. A sugestão inteligente fizera-me atravessar a cerca da indecisão, e estávamos todos satisfeitos. De onde veio o entusiasmo? Perguntará o leitor. Que ele veio é um fato, mas se quer saber quem o trouxe à cena, pergunte ao agente de seguros de vida e aos 4 médicos seus cúmplices, pois não tenho dúvida de que deram uma boa gargalhada à minha custa. O truque foi bem feito. De qualquer modo, eu desejava fazer o seguro. Naturalmente, se o leitor é agente de seguros de vida, não vai aplicar tal ideia no primeiro cliente indeciso que encontrar. Estou certo de que não fará tal coisa. Há alguns meses recebi uma das propagandas mais eficientes que já vi. Era um folheto no qual um inteligente vendedor de seguros de automóveis fizera reimprimir recortes de todos os jornais do país mostrando que nada menos que 60 veículos tinham sido roubados num só dia. Na última página liam-se as seguintes palavras, altamente sugestivas: seu carro poderá ser o próximo. Já está segurado. No pé da página havia o nome e o endereço do corretor e também o seu telefone. Antes de terminar as 2 primeiras páginas do folheto, telefonei ao agente para me informar sobre taxas. Ele me procurou imediatamente, e o restante da história não é preciso contar. Voltemos agora às 2 cartas e vamos analisar a segunda, a que trouxe os resultados desejados. Estudemos cuidadosamente o primeiro parágrafo e observaremos que se fazia uma pergunta que só pode ser respondida de uma forma. Compare o leitor esse parágrafo inicial com o da primeira carta e pergunte a si mesmo qual dos 2 o impressionaria melhor. Esse parágrafo é redigido como se tivesse de servir a um duplo propósito. Primeiro, neutralizar a mente do destinatário de modo que ele leia o restante da carta com a mente aberta. Em seguida, formula uma pergunta que só pode ser respondida de um modo, com o propósito de conduzir o destinatário a um ponto de vista que se harmoniza com a natureza do favor pedido nos parágrafos subsequentes. Na segunda lição do curso, o leitor observou que Andrew Carnegie se recusou a responder à pergunta do autor quando este lhe perguntou a que atribuiu seu triunfo. Perguntou-lhe por sua vez o que entendia por triunfo. Fez isso com o intuito de evitar um mal-entendido. O primeiro parágrafo da carta que analisamos é redigido de maneira a declarar logo o objetivo e ao mesmo tempo, praticamente,
Força o leitor a aceitar tal objetivo como sendo verdadeiro e razoável. Qualquer pessoa que respondesse com uma negativa à pergunta formulada nesse parágrafo da carta poderia ser acusada de egoísta. E nenhum homem que se preza gostará de atrair essa tal acusação. Assim como o lavrador revolve primeiro o terreno e em seguida fertiliza-o e prepara-o para receber a semente, assim também o parágrafo a que nos referimos fertilizou a mente do destinatário, preparando-a para receber a semente que devia ser lançada por meio da sugestão sutil contida naquelas palavras. Estudemos cuidadosamente o segundo parágrafo e observaremos que contém uma declaração que o destinatário não pode pôr em dúvida nem negar. Não lhe dá nenhuma margem para argumento, porque é, evidentemente, baseada numa verdade. Conduz o destinatário ao segundo passo da jornada psicológica que leva diretamente ao pedido cuidadosamente encoberto. E no terceiro parágrafo, notaremos, porém, que esse parágrafo começa fazendo ao destinatário um cumprimento que não deve de modo algum desgostá-lo. Assim, se quiser dar-me a honra de escrever a sua opinião sobre os pontos mais essenciais a serem despertados na mente de todos aqueles que procuram oferecer serviços pessoais etc. Estudemos as palavras dessa frase, a maneira como foi apresentada, e veremos que dificilmente aparece como um pedido, e nada há aí para sugerir que o autor da carta está pedindo um favor que o beneficia pessoalmente. Quando muito, sugere que pede um favor para os outros. Estudemos agora o parágrafo final e vejamos como ele encerra com jeito a sugestão de que se o destinatário se recusar a atender ao pedido coloca-se na situação desagradável dos que não se importam com a situação dos menos felizes, nem mesmo para gastar em seu benefício um sela de 2 centavos. Do começo ao fim a carta leva sua mais forte impressão, por mera sugestão. Contudo, essa sugestão é tão cuidadosamente encoberta que não aparece claramente senão depois de realizada uma análise completa de toda a carta. Toda a construção é de tal maneira que o leitor não pode pôr de lado essa carta sem ceder ao pedido, pois então teria de ajustar contas com a sua consciência. Tal efeito é intensificado pela última frase do último parágrafo, principalmente as últimas palavras, que lerá a sua mensagem, acreditará nela e por ela se deixará guiar. Essa carta domina inteiramente o destinatário, torna sua consciência aliada do autor, cerca-o, como faria o caçador com uma lebre, levando-a para um ninho cuidadosamente preparado. A melhor prova de que essa análise é correta é o fato de que a carta provocou respostas de todos aqueles a quem foi enviada, a despeito de que todos os homens em questão pertenciam ao tipo de homem de negócios que geralmente se supõe muito ocupado para responder uma carta desta natureza. Mas o autor não somente conseguiu a resposta da carta, como também os destinatários a responderam pessoalmente, com exceção de Theodore Roosevelt, que o fez por intermédio de um secretário. O orgulho é uma espécie de nevoeiro que envolve o verdadeiro caráter de um homem, a tal ponto que ele próprio não o conhece. Enfraquece sua habilidade natural e reforça todas as inconsistências. Joanna Maquer e Frank Vanderlip escreveram as duas mais belas cartas que já li, verdadeiras obras-primas que poderia muito bem ter adornado as páginas de um volume de maior valor do que aquele a que se destinavam. Andrew Carnegie escreveu também uma carta que merece ser estudada por todos os que têm serviços pessoais a oferecer. William Jennings Bryan escreveu uma bonita carta e o falecido Lord Northcliffe também fez o mesmo. Nenhum desses homens escreveu meramente para me ser agradável, com exceção de 4. Nenhum deles me conhecia. Não escreveram para me agradar, e sim para agradar a si próprios e prestar um serviço valioso. Talvez a construção da carta tivesse tido aí alguma influência, mas não quero acentuar aqui senão um fato. Todos os homens que mencionei, como quase todos desse tipo, são geralmente as pessoas mais cheias de boa vontade para servir aos outros, desde que nos aproximemos deles de maneira apropriada. Desejo aproveitar essa oportunidade para declarar que todos os homens realmente grandes que tenho tido o prazer de conhecer são sempre os mais delicados e mais prontos para prestar serviços que beneficiem os outros. Talvez seja por isso que são realmente grandes homens. A mente humana é uma maravilhosa peça de engrenagem.
Uma das suas mais notáveis características reside no fato de que todas as impressões que alcançam, ou por meio da sugestão ou da autossugestão, são classificadas juntas, em grupos que se harmonizam em natureza. As impressões negativas são todas armazenadas numa parte do cérebro, enquanto as impressões positivas ficam dispostas em outra parte. Logo que uma dessas impressões, ou experiências passadas, é chamada à mente, por meio do princípio da memória, há uma tendência para chamar todas as outras impressões de natureza semelhante. Do mesmo modo que quando levantamos o elo de uma corrente todos os outros elos são erguidos também. Assim, qualquer coisa que produza um sentimento de dúvida na mente de alguém é suficiente para lhe trazer à lembrança todas as experiências que lhe causaram dúvida. Por exemplo, se um homem recebe um pedido de um estranho para descontar um cheque, imediatamente se lembra de haver descontado cheques que não eram verdadeiros, ou de ter ouvido contar casos assim. Por meio da lei da associação, todas as emoções semelhantes, experiências e impressões que chegam à mente se enfileiram e, assim, a lembrança de uma traz a tendência para despertar a memória de todas as outras. Despertar um sentimento de desconfiança no espírito de alguém é provocar uma tendência para trazer à superfície todas as suas experiências nas quais a dúvida teve parte. Por essa razão, os vendedores bem-sucedidos procuram afastar da discussão os assuntos que possam despertar na mente do comprador a cadeia de impressões de dúvida que ele pode ter armazenado no cérebro, em consequência de experiências anteriores. O vendedor bem-sucedido aprende sem demora que se livrar de um competidor ou de um artigo de concorrência pode dar em resultado trazer à mente do comprador certas emoções negativas, que nascem de experiências anteriores e que podem tornar impossível ao vendedor neutralizar a mente do freguês. Esse princípio se aplica e controla todas as impressões sensoriais alojadas no cérebro humano. Tomemos, por exemplo, a sensação do medo. No momento em que permitimos que uma simples emoção, relacionada com o medo, atinja nossa mente, lembramos de todas as experiências semelhantes. Um sentimento de coragem não pode dominar enquanto perdurar um sentimento de medo. Um sentimento tem de dominar o outro. São companheiros que não se suportam, porque não se harmonizam em natureza. As coisas iguais se atraem. Cada pensamento armazenado no cérebro tem uma tendência para provocar pensamentos de natureza semelhante. Vemos assim que essas sensações, pensamentos e emoções oriundos de experiências passadas, que despertam na consciência, contam com o apoio de um exército regular, de igual natureza, o qual permaneceu pronto para entrar em ação. Ponhamos deliberadamente em nossa mente, por meio do princípio da autossugestão, a ambição de vencer por meio do auxílio do objetivo principal definido, e observemos quão rapidamente toda a nossa habilidade latente ou não desenvolvida nas experiências passadas será estimulada e estará pronta para agir em nosso favor. Fixemos, por exemplo, na mente de uma criança, por meio do princípio da sugestão, a ambição de tornar-se um grande advogado, médico, engenheiro, comerciante, etc. Fixemos profundamente essa sugestão, repetindo-a sempre, e ela começará a dirigir os passos do menino no sentido de procurar o objetivo dessa ambição. Não é digno de nota o fato de nenhum jornal jamais ter publicado notícias de farras e bebedeiras envolvendo os nomes de homens verdadeiramente grandes, como, por exemplo, Edison, Ford, Rockefeller etc. Para implantar profundamente a sugestão, ponha-se nela bastante entusiasmo, pois o entusiasmo é o fertilizador que garantirá o seu rápido crescimento, bem como a sua permanência. Quando aquele senhor tão bondoso fixou na minha mente a sugestão de que eu era um rapaz inteligente e que podia vencer na vida se me educasse, não foi tanto o que ele disse, como a maneira de dizer, que me causou uma impressão profunda e definitiva. Foi o seu gesto de pôr as mãos sobre os meus ombros, o seu olhar de confiança, que fizeram a sugestão implantar-se de maneira tão profunda no meu subconsciente que nunca mais tive um momento de paz enquanto não dei os primeiros passos no sentido de realizá-la. É esse um ponto que quero frisar com toda a minha força. Não é tanto o que se diz, como o tom e a maneira de dizer,
que produzem uma impressão duradoura. Segue-se naturalmente que a sinceridade de intenções, a honestidade e a correção devem servir de apoio a tudo o que dizemos se quisermos causar uma impressão duradoura e favorável. Para que se consiga êxito vendendo aos outros é preciso, primeiro, vender a si mesmo. Não faz muito tempo, fui procurado por um agente do governo do México, o qual desejava os meus serviços de redator publicitário daquela época. Esse agente falou-me mais ou menos nos seguintes termos: considerando que o senhor goza de excelente reputação como expoente da filosofia da regra de ouro, e considerando que é conhecido em todo o país como uma pessoa independente, que não se acha ligada a qualquer partido político no momento, consentiria em ir ao México estudar os assuntos econômicos e políticos do país e, no regresso aos Estados Unidos, escrever uma série de artigos para os jornais americanos, recomendando ao povo da América o imediato reconhecimento do México pelo governo dos Estados Unidos, etc. Por esse trabalho me foi oferecido mais dinheiro do que poderei ganhar, talvez, em toda a minha vida, mas recusei a incumbência, simplesmente porque o convite não me impressionou de modo algum, e por uma razão que não deixará de impressionar a todos os que compreendem que se torna necessário, a todos os que exercem influência sobre os outros, permanecer em paz com a sua consciência. Eu não podia escrever de maneira convincente sobre a causa do México pela simples razão de que não acreditava em tal causa e, assim, não me era possível pôr entusiasmo nos meus artigos para torná-los mais eficientes, mesmo que estivesse disposto a prostituir o meu talento e molhar a minha pena numa tinta que eu sabia ser de lodo. Não me esforcei em dar mais explicações sobre a minha filosofia nesse caso, pois todos os que têm conhecimento de autossugestão dispensam essas explicações, e os que não possuem tais conhecimentos não entenderiam nem desejariam entender. Nenhum homem pode conseguir se exprimir por meio de palavras ou atos que não estejam em harmonia com a sua crença, e se assim o fizer, terá de pagar com a perda da sua capacidade para influenciar os outros. Seria bom para o leitor ler em voz alta o parágrafo precedente. Vale a pena acentuá-lo com a repetição, pois a falta de observação do princípio sobre o qual ele é baseado constitui o penhasco de encontro ao qual se vai quebrar e fazer em pedaços, muitas vezes, um objetivo principal definido. Não creio que se possa conseguir êxito na vida tentando enganar alguém sobre qualquer coisa, mas sei que não posso tentar enganar a mim mesmo. Fazer isso seria destruir o poder da minha pena e tornar ineficientes as minhas palavras. É apenas quando escrevo com o fogo do entusiasmo ardendo em meu coração que os meus artigos causam boa impressão aos outros. É apenas quando coloco fé nas palavras que pronuncio que levo os meus ouvintes a aceitarem a minha mensagem. Além de ler em voz alta o parágrafo referido, procuro o leitor memorizá-lo. Ainda mais, escrevo e ponho no lugar onde possa vê-lo todos os dias, a fim de ter uma advertência cotidiana de um princípio que, mais do que isso, é uma lei, tão imutável como a lei da gravidade, e sem o qual nunca poderemos ser uma força no nosso campo de atividade. Muitas vezes eu próprio tenho a impressão de que acreditar firmemente nesse princípio poderia significar a miséria. Muitas vezes os meus amigos me têm aconselhado a abandonar essa filosofia para ganhar vantagem aqui e ali, mas sempre me oponho tenazmente a qualquer desvio, pois prefiro a minha tranquilidade ao ganho material que me viesse forçar a transigir com a minha consciência. Por mais estranho que isso pareça, as minhas deliberações e conclusões, quanto a recusar-me a sufocar a minha consciência, eram baseadas no que se chama geralmente de honestidade. Recusando-me a escrever sobre uma coisa em que não acreditava, fui levado apenas por uma questão de honra e da minha consciência. Pode-se dizer que agi antes em defesa do meu interesse pessoal do que no desejo de ser justa com os outros, conquanto nunca tivesse, tanto quanto posso analisar-me, o desejo de ser injusto para com quem quer que seja. Transigindo com falsidade, nenhum vendedor pode se tornar eficiente. Se assim fizer, as suas palavras não servirão ao seu propósito, pois como não vêm do íntimo do coração, não podem ter vida nem conter um entusiasmo genuíno. Pediria também ao leitor que lesse esse parágrafo,
pois ele abrange uma lei importante que deve ser compreendida e aplicada por todos os que desejam se tornar pessoas de influência em qualquer empreendimento. Pedindo isso ao leitor, com o intuito de acentuar mais as minhas palavras, não estou procurando tomar demasiada liberdade. Julgo uma pessoa de critério e inteligência. Contudo, sei que é provável que passe por todas essas leis essenciais sem se impressionar com elas a ponto de torná-las parte integrante da sua filosofia cotidiana. Conheço a sua fraqueza porque conheço também a minha. Precisei de 25 anos de altos e baixos para impressionar o meu espírito com essas verdades básicas de modo que elas pudessem exercer influência sobre mim. Fiz experiências com todas elas, de forma que posso agora falar não somente como quem acredita, mas também com conhecimento de causa. Que se entende por essas verdades. Se julga que a sua vida tem sido difícil, leia Erguendo-se da Escravidão, de Booker T. Washington, e verá como tem sido feliz. A fim de que não haja mal-entendido sobre o que quero dizer e a fim de que essas palavras de advertência não tenham um sentido abstrato, declararei que pelas verdades a que me refiro quero explicar o seguinte: não é possível sugerir a alguém, por palavras ou atos, uma coisa em que não se acredita. Certifique-se o leitor de que isso é uma grande verdade. O motivo pelo qual não podemos conseguir isso é o seguinte: transigindo com a nossa consciência, dentro em pouco não a teremos mais, pois ela deixa de nos guiar da mesma maneira que um despertador deixa de funcionar se não lhe damos corda. Não tenhamos dúvida de que essa é outra grande verdade. E como conseguiu o autor se tornar uma autoridade em assunto tão essencial? Perguntará o leitor. Ele responderá: tornei-me uma autoridade porque fiz experiências com esse princípio, até chegar a saber perfeitamente de que maneira ele age. Mas perguntará o leitor: como poderei saber se está falando a verdade? A isso responderei apenas que o leitor só saberá depois de experimentar por si. Mesmo observando os que aplicam com fé esse princípio e os que não aplicam. Se a prova que apresento não for suficiente, consulte então qualquer pessoa que conhece que tenha tentado obter alguma coisa sem aplicar esse princípio. Se essa pessoa não quiser ou não puder dizer a verdade, descubra analisando-a. Há apenas uma coisa no mundo que dá ao homem uma força real e permanente: é o caráter. Não devemos, porém, esquecer que reputação não é caráter. Reputação é o que se julga que as pessoas são. Caráter é o que a pessoa é realmente. Assim, se o leitor quiser se tornar uma pessoa de grande influência, procure ter caráter. O caráter é a pedra filosofal por meio da qual os metais inferiores da nossa vida podem ser transformados em ouro puro. Sem caráter, nada teremos, nada valeremos e nada poderemos ser. Caráter é algo que não se pode mendigar, roubar ou comprar. Só se pode conseguir caráter construindo com as nossas próprias ideias e ações. Com o auxílio da sugestão, qualquer pessoa pode construir um caráter sólido, qualquer que tenha sido o seu passado. Parece-me apropriado nesta lição acentuar o fato de que todos os que têm caráter têm também entusiasmo e personalidade suficiente para atrair outras pessoas de caráter. Agora indicaremos a maneira como o leitor deve proceder para desenvolver o entusiasmo, se é que já não possui essa qualidade rara. Primeiro, leia as demais lições deste curso, pois nelas estão outras instruções que devem ser coordenadas com as que damos aqui. Segundo, escreva, se ainda não o fez, o seu objetivo principal definido, bem claramente, numa linguagem simples, bem como o plano por meio do qual pretende transformar esse objetivo em realidade. Terceiro, leia todas as noites, antes de se deitar, o seu objetivo principal definido, e ao lê-lo imagine-se já de posse dele. Faça-o com fé absoluta na sua capacidade para transformar em realidade esse objetivo. Leia alto, com todo o entusiasmo possível, acentuando cada palavra. Repita essa leitura até que uma voz interior lhe diga que o seu propósito será alcançado. Algumas vezes sentirá os efeitos dessa voz que vem do íntimo logo à primeira leitura, outras vezes, porém, terá de ler inúmeras vezes antes de conseguir percebê-la. Se preferir,
poderá ler o objetivo principal definido como se fosse uma oração. O restante desta lição é destinado àqueles que ainda não descobriram o poder da fé e que pouco ou nada sabem sobre o princípio da autossugestão. A todos os que se acham nessa classe, recomendo a leitura do Evangelho de São Mateus, 7º e 8º versículos, capítulo 7, e 20º versículo, capítulo 17. A fé é um dos maiores fatores do bem. A essa força maravilhosa devem-se os milagres mais extraordinários. A fé proporciona paz a todos que a abraçam. Envolve um princípio de tão grande alcance que é impossível dizer quais são as suas limitações ou se elas têm. Ao descrever o seu objetivo principal, o leitor deve fazer uma declaração das qualidades que pretende desenvolver, a situação que pretende atingir. Ao ler essa descrição, todas as noites, faça-o com fé e tenha certeza de que tudo se transformará em realidade. Assim, pode estar seguro de que não perderá a sugestão contida nesta lição. Para vencer na vida, precisamos agir. Não basta apenas saber, é preciso saber e pôr em prática. O entusiasmo é o impulso que leva a mente humana a pôr em ação os seus conhecimentos. Billy Sunday é um dos pregadores que maior êxito tem alcançado nos Estados Unidos. Com o objetivo de estudar a sua técnica e aprender os seus métodos de psicologia, o autor deste curso teve ocasião de acompanhar o reverendo Sunday em 3 das suas campanhas. O seu êxito é baseado principalmente no entusiasmo. Fazendo uso da lei da sugestão, Billy Sunday transmite o seu espírito de entusiasmo à mente dos seus seguidores, influenciando-os decisivamente. Prega os seus sermões fazendo uso da mesma espécie de estratégia empregada por muitos vendedores. O entusiasmo é tão essencial a um vendedor como a água ao peixe. Todos os vendedores hábeis que triunfam conhecem a psicologia do entusiasmo e usam-na de vários modos, como meio prático de ajudar os seus colegas a produzirem mais. Praticamente todas as organizações de vendas realizam reuniões de tempos em tempos, com o fim de revitalizar a mente dos seus vendedores, injetando-lhes o espírito de entusiasmo, o que é mais fácil fazer por meio da psicologia de grupo. As reuniões de vendedores poderiam ser chamadas com mais propriedade de reuniões de reavivamento, porque a sua finalidade é fazer reviver o interesse e despertar entusiasmo, que facilitarão o vendedor a reiniciar a luta com a ambição e a energia renovadas. Durante sua administração como gerente das vendas da Companhia Nacional de Máquinas Registradoras, Hugo Chalmers, que mais tarde se tornou famoso na indústria de automóveis, teve de enfrentar uma situação muito embaraçosa, correndo até mesmo o risco de perder o emprego, bem como milhares de vendedores que trabalhavam sob sua direção. A companhia encontrava-se em dificuldades financeiras. Esse fato chegou ao conhecimento dos vendedores e o resultado foi que eles perderam o entusiasmo e as vendas começaram a cair vertiginosamente. A situação tornou-se tão alarmante que foi necessário convocar uma reunião geral da organização de vendas. Essa reunião deveria ter lugar na fábrica da companhia em Dayton, Ohio. Os vendedores foram então convocados, de todas as partes do país. O Sr. Chalmers presidiu a reunião. Pediu a vários dos seus melhores vendedores que se aproximassem e que relatassem o que se passava no seu campo de atividade, e por que as vendas haviam decrescido tanto. Todos os vendedores contaram uma história das mais tristes. A situação comercial era má, o dinheiro escasso. O povo só queria fazer compras depois da campanha presidencial, etc. Quando o quinto vendedor começou a enumerar as suas dificuldades, a explicar por que não mantinha a sua cota de vendas, o Sr. Chalmers ergueu-se de um salto, exclamando: "Pare!" E virando-se para os presentes, acrescentou: "A reunião está suspensa por 10 minutos. Enquanto engraxa os sapatos." Voltou-se então para um menino negro que estava sentado próximo e mandou-lhe que engraxasse os seus sapatos ali mesmo. Os vendedores, como era natural, ficaram estupefatos. Muitos pensaram que o Sr. Chalmers enlouquecera repentinamente. Começaram a cochichar uns com os outros. Enquanto isso, o menino engraxou um sapato, depois outro, demorando bastante, e fazendo um trabalho esmerado. Terminado o trabalho, o Sr. Chalmers deu 10 centavos ao menino e começou o seu discurso,
Quero que os senhores olhem para este menino. Tem permissão para engraxar os sapatos de todo o pessoal da nossa fábrica e dos escritórios. O seu antecessor era um menino branco, consideravelmente mais velho do que ele. Apesar de a companhia pagar a ele um salário de $5 por semana, não consegue ganhar o bastante para viver. Nesta fábrica, onde há milhares de empregados, esse menino não somente consegue viver bem, sem receber coisa alguma da companhia, como também está fazendo economias, e tudo isso trabalhando sob as mesmas condições, na mesma fábrica e para as mesmas pessoas. Agora, quero lhes fazer uma pergunta. Por que o menino branco não conseguiu ganhar o suficiente? Seria culpa dele ou dos fregueses? Ao Navoce, todos os presentes responderam: foi culpa do rapaz. Naturalmente. Muito bem, disse Chalmers. Os senhores estão no mesmo caso. Quero dizer, estão vendendo máquinas registradoras do mesmo território, ao mesmo povo, com as mesmas condições comerciais de há um ano. Entretanto, não estão produzindo tanto quanto produziam. Agora, de quem é a culpa? Dos senhores ou dos fregueses? Ainda dessa vez a resposta veio em coro: a culpa é nossa. Naturalmente. Sinto-me satisfeito, continuou o senhor Chalmers vendo que os senhores reconhecem que têm a culpa, e agora desejo dizer-lhes em que consiste a sua dificuldade. Os senhores ouviram rumores de que a companhia não está em boas condições financeiras, e isso destruiu a tal ponto o seu entusiasmo que já não fazem os mesmos esforços que faziam anteriormente. Mas se voltarem às suas atividades, fazendo-me a promessa de enviar 5 pedidos cada um durante o próximo mês, a companhia já não estará em dificuldades, pois esse número de pedidos extras salvará a situação. Se empenharão em fazer isso. Todos disseram que sim, e cumpriram a promessa. Esse fato entrou para a história da National Cash Register Company. Na verdade, sabe-se que essa tática do Sr. Chalmers fez voltar a maré nos negócios da companhia, com um lucro de milhões de dólares. O entusiasmo não conhece derrotas. O gerente de vendas que sabe enviar um exército de vendedores entusiasmados pode estabelecer os preços, e, o que é ainda mais importante, aumentar em todos os que dirigem a capacidade para ganhar dinheiro. Desse modo, o seu entusiasmo beneficia não somente a ele como também centenas de outras pessoas. O entusiasmo nunca é uma questão de chance. Há certos estímulos que produzem o entusiasmo. Desses, os mais importantes são os seguintes: 1. Fazer o trabalho que mais o agradar. 2. Viver num ambiente onde se entre em contato com pessoas entusiasmadas e otimistas. 3. Ter sucesso financeiro. 4. Saúde. 5. Domínio completo das 15 leis do triunfo e a sua aplicação no trabalho. 6. A consciência de ter prestado serviços a outros de qualquer maneira prática. 7. Vestir-se bem, de acordo com as necessidades do trabalho. Todas essas fontes de estímulos se explicam por si mesmas, exceto a última. Pouca gente compreende a importância da psicologia do vestuário, e por essa razão a descreveremos aqui detalhadamente. O vestuário constitui uma questão importantíssima e todos deveriam tê-la sempre em ordem, a fim de sentirem confiança em si, esperança e entusiasmo. A psicologia do vestuário. A 11 de novembro de 1918, quando chegaram afinal boas notícias do teatro da guerra, as minhas posses eram quase as mesmas de quando vim ao mundo. A guerra destruíra todos os meus negócios e eu era forçado a começar tudo de novo. Meu guarda-roupa consistia então em 3 ternos velhos e 2 uniformes de que eu não precisava mais. Sabendo muito bem que as pessoas em geral julgam um homem pela sua maneira de se vestir, fui logo procurar o meu alfaiate. Felizmente ele me conhecia há muitos anos e, assim, não me julgou pela roupa que eu vestia então. Se o tivesse feito, creio que teria naufragado. Eu tinha no bolso, por única fortuna, menos de $1, trocado, e contudo consegui crédito para 3 ternos dos mais caros que já tive. Pedi também que as roupas fossem feitas sem demora. Os 3 ternos custaram $375. Felizmente eu tinha crédito junto ao meu alfaiate, e ele não me perguntou quando eu pagaria aquelas roupas tão caras. Sabia que eu podia pagar, e pagaria num tempo determinado.
mas estaria convencido disso. Era essa a ideia que me passava pela cabeça e eu tinha esperança de que a pergunta não fosse feita. Em seguida, comprei em outra casa 3 ternos mais baratos e um enxoval completo. As melhores camisas, colarinhos, gravatas e roupas brancas. Em menos de 24 horas estava livre da guerra e com um débito de $675. Tudo o que se precisa como capital, para alcançar o triunfo, é uma mente sã num corpozão, e um verdadeiro desejo de ser útil ao maior número possível de pessoas. No dia seguinte recebi os 3 ternos mais baratos que havia comprado. Imediatamente vesti um deles. Coloquei um lenço de seda no bolso do paletó e, tendo por única fortuna $50, que pedira emprestados, saí passeando pelo Michigan Boulevard, em Chicago, sentindo-me tão rico como Rockefeller. Cada artigo de vestuário que eu usava, então, era da melhor qualidade. O fato de que não estivessem pagos só interessava a mim, ao meu alfaiate e ao outro comerciante onde comprar as roupas. Todas as manhãs eu me vestia bem e começava a passear pela mesma rua, precisamente à mesma hora. Acontece que era justamente a hora em que um rico editor costumava passar, quando ia almoçar. Comecei a cumprimentá-lo todas as manhãs, e, às vezes, parava para conversar com ele alguns minutos. No fim de uma semana resolvi fazer que não o via ao passar por ele, a fim de experimentar se passaria por mim sem falar. Observando com o canto dos olhos, fui passando adiante, quando ele me fez parar na calçada, pôs a mão no meu ombro e, olhando para mim da cabeça aos pés, exclamou: "Para um homem que acaba de deixar o uniforme, o senhor me parece muito próspero. Posso saber quem fez os seus ternos?" "Pois não", respondi. "Esse terno foi feito especialmente para mim pela casa Wilkie e Sellery." Ele quis saber em que eu me ocupava. Aquele ar de prosperidade que eu mostrava, vestindo todos os dias um terno diferente, atraiu a sua curiosidade. E era justamente isso que eu queria. Batendo as cinzas do Havana que fumava, respondi: "Oh, estou organizando uma nova revista que pretendo editar." "Uma nova revista?" perguntou ele. "E como se chama?" "Ela se chamará Os Golden Rule", respondi. "Não se esqueça", tornou o meu amigo editor, "que me encarrego de impressão e distribuição de revistas. Talvez lhe possa ser útil." Chegava o momento esperado, e era justamente o que eu tinha em vista quando comprei os ternos. Contudo, vale a pena acentuar que essa conversa nunca teria tido lugar se o editor tivesse me visto na rua com uma roupa surrada, mostrando indícios de pobreza em todo o meu aspecto. Um ar de prosperidade sempre atrai atenção e, ainda mais, uma atenção favorável, pois o desejo fundamental em todo o coração humano é prosperar. Meu novo amigo convidou-me a almoçar com ele, no seu clube. Antes de serem servidos o café e os charutos, já ele me falara sobre o contrato para a impressão e distribuição da revista. E eu consentira que lhe fornecesse o capital, sem cobrar nenhum juro. Naturalmente, para lançar uma nova revista, é necessário um capital considerável, que é sempre difícil obter, mesmo oferecendo as melhores garantias. O capital necessário para o lançamento da Os Golden Rule, que o leitor deve conhecer, e além de $30.000, e todos os centavos desses a $30.000 foram conseguidos principalmente devido à psicologia do vestuário. A muitas pessoas pode parecer absurdo que um homem em péssimas condições financeiras começasse logo por fazer uma dívida de $675 somente em roupas, mas a psicologia que aí se encontra justifica plenamente. A aparência de prosperidade não somente causa uma impressão favorável àqueles a quem se precisa pedir favores, como também tem um efeito sobre a própria pessoa. Quanto a mim, eu não somente sabia que o fato de estar bem vestido impressiona favoravelmente os outros, como também sabia que isso produziria um estado de confiança em mim mesmo, sem o qual eu não poderia reconquistar a fortuna perdida. A primeira lição que recebi sobre a psicologia do vestuário me foi dada por meu amigo Edwin C. Barnes, sócio de Thomas A. Edison. Barnes divertiu bastante o pessoal dos escritórios de Edison quando há 20 anos dirigiu-se ao West Orange num trem de carga, pois não podia conseguir dinheiro suficiente para pagar a passagem.
e anunciou que ia entrar em sociedade com o Senhor Edison. Todo mundo riu do rapaz, exceto o próprio Edison, que viu no queixo largo e no rosto determinado do jovem Barnes algo que os outros não viram. Conquanto naquele momento ele tivesse mais o aspecto de um vagabundo do que o de um futuro sócio do maior inventor do mundo. Há uma recompensa para cada virtude, assim como há um castigo apropriado para cada pecado. Tanto o castigo como a recompensa são efeitos sobre os quais o homem não tem nenhum controle. Barnes começou varrendo o chão dos escritórios de Edison. O que ele desejava era apenas uma chance para entrar na organização de Edison. Daí em diante, tornou-se um exemplo digno de ser imitado por outros jovens que desejam colocar-se na vida. Barnes está hoje afastado da vida comercial, apesar de ser relativamente jovem, e passa a maior parte do seu tempo em duas belas casas, uma em Bradenton, Flórida, e a outra em Damariscota, Maine. É multimilionário e feliz. Travei conhecimento com ele durante os primeiros tempos da sua associação com Edison. Naquela época, Barnes possuía o maior e o mais caro guarda-roupa de que já ouvi falar. Tinha 31 ternos e nunca vestia a mesma roupa 2 dias seguidos. Além disso, as suas roupas eram caríssimas. Usava meias de $6 e as suas camisas e gravatas eram de qualidade finíssima. Quanto às gravatas, eram feitas especialmente para ele, custando de $5 a $7 cada. Um dia, por trouxa, pedi-lhe que me desse alguns dos seus ternos velhos. Ele me respondeu que não tinha uma única roupa da qual não precisasse. Deu-me, sobre a psicologia do vestuário, uma lição que sempre relembrarei com vantagens. Não tenho 31 ternos apenas pela impressão que isso poderia causar aos outros. Tenho-os pela impressão que causam a mim mesmo, disse-me ele. E passou a relembrar o dia em que se apresentou na fábrica de Edison pedindo um emprego. Precisei, disse-me ele, fazer 2 vezes a volta do edifício até conseguir coragem para me apresentar, pois sabia que tinha mais o aspecto de um vagabundo do que de um empregado aceitável. Barnes é apontado como o vendedor de maior capacidade que já trabalhou com o inventor de West Orange. Toda sua fortuna foi conseguida graças à sua capacidade como vendedor. Porém ele costuma dizer que nunca teria conseguido riqueza e fama se não tivesse compreendido a psicologia do vestuário. Durante a minha vida conheci muitos vendedores. Eu próprio tenho treinado mais de 3.000 homens e mulheres, e já observei que todos os grandes vendedores, sem exceção, compreendem e empregam essa psicologia. Tenho visto alguns vendedores bem vestidos que não conseguem recordes em vendas, mas ainda estou por ver um homem mal vestido que se tornasse um astro neste campo de atividades. Estudei durante muito tempo a psicologia das boas roupas, e tenho observado os seus efeitos sobre as pessoas, nas diferentes camadas da sociedade. Assim, estou plenamente convencido de que há uma íntima relação entre as roupas e o triunfo. Pessoalmente, não vejo necessidade de ter 31 ternos. Mas se a minha personalidade exigisse um guarda-roupa tão importante, eu tudo faria para obtê-lo, fosse qual fosse o custo. Para andar bem vestido, um homem precisa ter pelo menos 10 ternos. Deve ter uma roupa diferente para cada dia da semana, um sobretudo, um smoking para soirées, um fraque para solenidades durante o dia. O guarda-roupa de verão deve consistir em 4 roupas leves, pelo menos, um paletó claro, calças de flanela escura. Se é uma pessoa que joga golfe, deve ter uma roupa própria para esse esporte. Isso, naturalmente, quando se trata de um homem que está 1 ou 2 pontos acima da classe média. O homem que se contenta com a mediocridade precisa de pouca roupa. Pode ser verdade, como disse um poeta conhecido, que a roupa não faz o homem. Mas ninguém pode negar que o fato de andar bem vestido contribui bastante para o triunfo. O banco em que fazemos empréstimos está sempre pronto para nos fornecer dinheiro, mesmo que não precisemos, desde que mostremos um ar próspero. Assim, quando se vai a um banco fazer um empréstimo, nunca se deve ir mal vestido ou mostrando indícios de pobreza, pois, nesse caso, nada se conseguirá. Para o bem dos leitores que possam objetar quanto à ideia de lançar mão desse truque de roupas como meio de alcançar o triunfo, cabe-nos aqui explicar que, em geral,
Todos os homens que triunfam conseguem isso por meio de qualquer estímulo que os impele a maiores esforços. Pode ser chocante para os membros dos Alcoólicos Anônimos o fato de que James Whitcomb Riley escreveu seus melhores poemas sob a influência do álcool. Mas é a pura verdade. O seu estímulo era a bebida. A propósito, o autor deseja esclarecer aqui que não está recomendando o uso de bebidas alcoólicas ou de narcóticos, como estímulo, em caso algum, pois os entorpecentes e as bebidas destroem o corpo e a alma dos que fazem uso deles. Mas, voltando a Riley, sob o influxo do álcool ele se tornava imaginoso, entusiasmado, uma pessoa completamente diferente. Segundo o testemunho dos seus amigos íntimos, foi com auxílio da psicologia das boas roupas que Jim Barnes conseguiu dar a si mesmo o impulso que resultou em realizações notáveis. Já tem acontecido que alguns homens chegassem ao auge das realizações quando influenciados pelo amor de uma mulher. Relacione o leitor esse fato com a breve sugestão feita sobre o assunto na introdução, e, se for uma pessoa que conhece os homens, encontrará facilidade para terminar a discussão dessa fase particular do estímulo do entusiasmo sem que sejam necessários novos comentários da minha parte, que não seriam apropriados aos espíritos mais jovens que poderão assimilar também essa filosofia. Todos os tipos perigosos e suspeitos, os ladrões de estrada, os que se empenham em falsificações etc., sempre usam entorpecentes, cocaína, morfina etc., antes de entrar em ação. Mesmo aí há uma lição mostrando que em geral todos os homens necessitam de um estímulo artificial e provisório para os impelir a esforços maiores do que os que são necessários em geral no curso ordinário da vida. As pessoas que triunfam sempre descobrem os meios que lhes parecem mais bem adaptados às suas necessidades e que podem produzir um estímulo capaz de elevá-los ao auge dos empreendimentos. Sabe-se que um conhecido escritor de grande êxito costuma escrever ao som de uma orquestra formada de lindas moças, magnificamente vestidas, numa sala artisticamente decorada, de acordo com o seu gosto, sob luzes de cores suaves, e a orquestra tocando as suas músicas prediletas. Sob a influência de tal ambiente, são essas as suas próprias palavras fico bêbado de entusiasmo. E é então que produzo o meu melhor trabalho. Vêm-me as ideias com tanta facilidade como se fossem ditadas por um poder invisível e desconhecido. Esse mesmo autor inspira-se tanto na música como nas artes plásticas. Todas as semanas tira pelo menos uma hora para visitar os museus e admirar as obras dos grandes mestres. Edgar Allan Poe, segundo se diz, escreveu O Corvo quando estava intoxicado. Oscar Wilde escreveu os seus poemas sob uma forma de estímulo que não pode ser descrita com propriedade num curso como este. Henry Ford, essa é uma opinião que admitimos ser apenas nossa, teve o seu verdadeiro início na vida graças ao amor da sua encantadora companheira. Foi ela quem o inspirou, quem lhe deu fé em si mesmo de modo a poder enfrentar e vencer adversidades que teriam arruinado qualquer homem comum. Esses incidentes são citados aqui como prova de que os homens que conseguiram altas realizações têm sempre, por acaso ou por desígnio próprio, descoberto meios de estimular a si próprios, elevando-se a um alto grau de entusiasmo. Associe o leitor o que dizemos aqui ao que foi declarado sobre a lei do Mastermind, na introdução, e terá uma concepção inteiramente nova do modus operandi por meio do qual essa lei pode ser aplicada. Terá igualmente uma compreensão diversa do verdadeiro propósito do esforço aliado num espírito de perfeita harmonia que constitui o melhor meio para fazer uso da lei em questão. Nesta altura parece-me oportuno chamar a atenção do leitor para a maneira como se combinam as lições deste curso. Observará que cada lição trata do seu assunto particular e ao mesmo tempo faz uma recapitulação que facilita ao leitor melhor compreensão das lições anteriores. O que foi dito nesta lição, por exemplo, facilita a compreensão do verdadeiro objetivo da lei do Mastermind, que é, principalmente, estimular todas as mentes que se aliam para a constituição de um Mastermind. Inúmeras vezes o autor deste curso teve ocasião de conversar com homens em cujos rostos se liam todos os indícios de preocupação. Logo depois os via erguer os ombros, tomar um ar decidido, ao mesmo tempo que um sorriso lhes abrandava a fisionomia,
Voltavam aos seus negócios com essa espécie de entusiasmo que não conhece derrota. A transformação se efetuava no momento em que era estabelecida a harmonia de propósito. Uma pessoa que vai para o trabalho de todos os dias com um espírito de desânimo, sem entusiasmo, está destinada ao fracasso. Nada pode salvá-la se não mudar de atitude e não aprender a estimular seu espírito e seu corpo para elevar-se ao auge das realizações. O autor não quis encerrar este assunto sem ter exposto de diferentes maneiras o princípio aqui descrito, a fim de que ele seja perfeitamente compreendido e seguido pelos leitores de ambos os sexos, de naturezas diferentes, inteligências e experiências diversas. Lembro mais uma vez ao leitor que o seu objetivo na vida é triunfar. Com o estímulo dessa filosofia, e com auxílio das ideias que nela colherá, com a cooperação pessoal do autor, que lhe poderá dar uma noção completa das suas qualidades mais notáveis, o leitor poderá criar um plano definitivo que o conduzirá a grandes realizações. Contudo, não há plano que possa dar bons resultados sem o auxílio de qualquer influência que nos leve, num espírito de entusiasmo, a fazer esforços maiores do que os desenvolvidos nos afazeres cotidianos. Agora o leitor está pronto para iniciar a lição sobre o autocontrole, na qual observará um ponto vital relacionado com esta lição, da mesma maneira que ela, por sua vez, tem uma relação direta com as lições sobre o objetivo principal definido. Confiança em si mesmo, iniciativa e liderança e imaginação. A próxima lição tratará da lei que serve como fiel da balança toda essa filosofia. Os 7 cavaleiros fatais. Uma visita do autor depois da lição. A figura a seguir apresenta os 7 cavaleiros fatídicos. Desde o nascimento até a morte todo ser humano precisa combater esses inimigos. O nosso triunfo na vida será medido, em grande parte, pelo modo de dirigir o combate a esses terríveis cavaleiros. O pior inimigo do homem é aquele que se esconde no seu cérebro. Se pudéssemos nos ver como os outros nos veem, os inimigos que a nossa personalidade abriga poderiam ser descobertos e eliminados. Os 7 inimigos enumerados aqui são os mais comuns, e conseguem arremessar milhões de homens e mulheres no fracasso, sem nunca serem descobertos. Analise isso, leitor, cuidadosamente e veja quantos, dentre os 7 cavaleiros, está dando o abrigo. Os 7 cavaleiros na ordem que aparecem chamam-se intolerância, avareza, vingança, egoísmo, suspeita, ciúme. Olhando para a figura, o leitor dirá, naturalmente, que se trata de pura imaginação. É verdade que o desenho é imaginário, mas os 7 terríveis cavaleiros são reais. Se tais inimigos cavalgassem livremente, em cavalos reais, não seriam tão perigosos, pois poderiam ser cercados e postos fora de combate. Mas andam sem ser vistos, na mente humana, e o fazem de maneira tão silenciosa e sutil que a maioria das pessoas nem se apercebe da sua presença. Faça o leitor um exame de consciência e veja o quantos dentre os inimigos está dando o abrigo. Bem à frente vem o mais perigoso e o mais comum desses cavaleiros. O leitor poderá considerar-se feliz se descobrir esse inimigo e proteger-se dele. Esse cruel guerreiro, a intolerância, tem matado mais pessoas, destruído mais amizades, causado mais miséria, sofrimentos e guerras do que todos os outros 6 males que aparecem na ilustração. Antes de dominar a intolerância, o leitor nunca poderá ser um indivíduo capaz de pensar com exatidão. Esse inimigo da humanidade fecha a mente humana, faz retroceder a razão, a lógica e os fatos. Se o leitor odeia aqueles cujo credo é diferente do seu, pode estar certo de que o mais perigoso dos 7 cavaleiros fatais cavalga ainda no seu espírito. Em seguida, na figura, vemos a vingança e a avareza. Esses 2 males sempre andam lado a lado. Encontrando-se um, pode-se ter a certeza de que o outro está perto. A avareza deforma de tal maneira o cérebro do indivíduo que ele desejaria poder construir um muro em torno da terra e conservar o resto da humanidade do lado de fora. É o inimigo que leva o homem a acumular milhões de que não necessita e que nunca poderá gastar. É o inimigo que faz com que um homem tire até a última gota de sangue do seu semelhante. E graças à vingança, que anda sempre ao lado da avareza,
O infeliz que abriga no cérebro esses gêmeos cruéis não se satisfaz em arrebatar os bens materiais dos seus semelhantes. Quer destruir também a sua reputação. A vingança é uma espada nua que não tem punho nem guarda. Saberás usar essa espada de Deus, pegá-la com firmeza. Quanto mais apertares a lâmina, mais o golpe será mortal. Na tua própria mão fará um talho profundo. É o teu sangue que avermelha o aço. E depois de desfechado o golpe, quando a lâmina das tuas mãos cair, em vez do coração do inimigo, é o teu que lhe servirá de bainha. Se o leitor quiser saber a que ponto são mortíferas a inveja e a avareza, estude a história de todos os homens que pretenderam dominar o mundo. Se não quiser, porém, empreender tão ambicioso programa de pesquisa, estude então as pessoas que o cercam, as que tentaram ou tentam fazer seus ninhos à custa dos outros. A avareza e a vingança se postam nas encruzilhadas da vida e atiram na miséria e no fracasso inúmeras pessoas que poderiam trilhar a estrada do triunfo. Assim, deve ser um dos objetivos do leitor não permitir que eles o assaltem. Quando se aproximar de uma dessas encruzilhadas, tanto os indivíduos como as nações declinam rapidamente logo que a avareza e a inveja se instalam na mente dos que dominam. Portanto, o leitor deve observar-se bem, a fim de ter a certeza de que esses dois inimigos terríveis não estão cavalgando no seu cérebro. Voltemos agora a atenção para dois outros gêmeos da destruição, o egoísmo e a suspeita. Observemos que também eles andam lado a lado. Não há esperança de triunfo para a pessoa que sofre de amor próprio demasiado ou de falta da confiança nos outros. Uma vez foi calculado que o maior clube do mundo, o It Can't Be Done Clube do Isso Não É Possível, afirma que existem aproximadamente 99 milhões de membros somente nos Estados Unidos. Se não temos confiança nas outras pessoas, não temos também em nós a semente do triunfo. A suspeita é um germe prolífico. Se consegue germinar, multiplica-se rapidamente, até não deixar mais lugar para confiança. Sem fé, nenhum homem poderá desfrutar um triunfo permanente. Por toda a Bíblia, como um clarão, passa o apelo à fé. Antes que a civilização se perdesse numa corrida louca pelo dinheiro, os homens compreendiam o poder da fé. Porque na verdade vos digo, se tiverdes fé, podeis dizer a uma montanha: transporta-te para além, e ela se transportará. Com fé, nada vos será impossível. O autor dessa passagem da Bíblia compreendeu uma grande lei que hoje raras pessoas compreendem. Acreditemos nos outros. Se quisermos que os outros acreditem em nós, destruamos a suspeita. Do contrário, ela nos destruirá. Se quisermos adquirir poder, cultivemos a fé na humanidade. Onde existe a suspeita, nasce o egoísmo. Vamos nos interessar pelos outros e ficaremos logo tão absorvidos que não teremos tempo para ceder ao egoísmo. Se observarmos os que empregam a cada momento o pronome eu, descobriremos, sem demora, que não tem confiança nos outros. O homem que pode esquecer a si mesmo, quando empenhado em servir os outros, jamais é vítima da suspeita. Estudemos os que nos cercam e veremos que aqueles que nutrem suspeita e egoísmo raramente conseguem êxito na vida. E enquanto analisar os outros, aproveite o leitor a ocasião para analisar-se também, e certificar-se de que não está sendo prejudicado pelo egoísmo e pela suspeita. Na retaguarda desse grupo de cavaleiros fatais vemos ainda o ciúme e um outro, cujo nome foi omitido de propósito. Cada leitor deste curso deve fazer um exame de consciência e dar ao sétimo inimigo o nome que achar mais conveniente. Alguns o chamarão desonestidade, outros o chamarão protelação. Alguns terão a coragem de chamá-lo desejo sexual descontrolado. Põe o leitor o nome que quiser, mas não deixe de nomeá-los. Talvez a sua imaginação dê um nome adequado a esse companheiro do ciúme. Encontrará, talvez, mais facilidade para dar um nome a esse cavaleiro, se souber que ele representa uma forma de loucura conhecida como demência precoce. Verá que o ciúme vem logo depois da suspeita. Alguns dos que nos leiam dirão que ciúme e suspeita deviam viajar lado a lado, pois um sempre conduz o outro. O ciúme é a forma mais comum de insanidade. Atinge tanto os homens como as mulheres. Algumas vezes tem uma causa justa,
porém a maioria das vezes é injustificado. Esse cavaleiro fatídico é um dos que proporcionam mais casos de divórcio. Dá um trabalho incessante às agências de detetives particulares. Concorre também, muito, para assassinatos. Desfez lares, faz viúvas e órfãos, atingindo boas esposas e crianças inocentes. As pessoas que têm no espírito esse terrível cavaleiro jamais sentem tranquilidade. Um casal pode viver perfeitamente feliz, mesmo na pobreza, se não for vítima desse filho da loucura que é o ciúme. Examine-se o leitor cuidadosamente, e se encontrar no seu espírito o mais leve indício dessa moléstia, comece imediatamente a combatê-la. Um chefe não controla o trabalho de um empregado. É o próprio empregado que o deve controlar, pois é isso que faz alguém triunfar ou fracassar. N.H. sublinhado. Desejava saber onde ele está e o que está fazendo. Agora que não estou ao seu lado, começa o ciumento a perguntar a si mesmo. Desejava saber se ele procura outra mulher quando não está junto de mim. Pensa a mulher ciumenta. Quando começarem a ocorrer essas ideias no espírito, consulte imediatamente um psicólogo, pois é mais que provável que estejam sofrendo de uma forma branda de loucura. Dominemos o ciúme antes que ele nos domine. Terminada esta leitura, reflita o leitor sobre tudo o que leu. A princípio poderá dizer, isso não se aplica a mim. E pode ter razão. Uma pessoa, em cada 10 milhões, pode dizer isso com razão. Mas não procure o leitor enganar-se. Talvez você faça parte das vítimas. O objetivo deste capítulo é ajudá-lo a ver em que classe se encontra. Se é uma vítima da miséria, do fracasso e da pobreza, em qualquer das suas formas, não tenha dúvida de que descobrirá, instalado no seu cérebro, um desses inimigos mortais. Não se engane. Aqueles que têm tudo o que querem, inclusive felicidade e boa saúde, já afastaram do seu caminho esses 7 cavaleiros. Dentro de um mês, quando tiver tempo, analise cuidadosamente. Outra vez, voltando a esta parte do livro, leia novamente e isso poderá levá-lo a descobrir os fatos que o emanciparão de uma horda de inimigos cruéis, que talvez vivam agora no seu cérebro, sem o seu conhecimento.